Ensinamentos de um guia azul de Sirius. Seret, 24ª dimensão. Eu sou Seret, guia azul de Sirius. Eu saúdo, em vocês, a chama eterna. Há alguns anos, em termos terrestres, que eu comuniquei uma série de elementos, enquanto coordenador dos mundos, com relação ao futuro do sistema solar, permitindo concluir um ciclo e o conjunto dos ciclos, restituindo-os à sua eternidade. Cada universo, cada multiverso, apresenta a capacidade e a possibilidade de criar e manter os ciclos. Esses ciclos não são separados, nem divididos, da fonte, como do absoluto. Trata-se de dimensões nomeadas unificadas. Este sistema solar, vítima de certo número de alterações e de aberrações, viu, durante este ciclo que durou 7 anos, de julho a julho dos seus anos de 2005 a 2012, o que permitiu liberar o núcleo cristalino da Terra que, como vocês o sabem, tem por origem Sirius. Muitos de vocês, chamas eternas, têm, por origem, Sirius. A irradiação, a dependência e a radiância de Sirius sempre trabalhou para revelar os mundos livres, sem qualquer possibilidade de atingir a integridade da chama eterna que vocês são. A liberação da Terra, concluída no devido tempo, quanto à sua possibilidade de aspiração ao seu mundo de origem, foi realizada, liberando, assim, o manto azul da graça, ao mesmo tempo que a onda da vida. Tendo permitido, para a Terra, como para alguns de vocês, chamas eternas habitadas pela vibração de Sirius, revelarem-se a sua eternidade. Na hora em que o que convém chamar e nomear, os filhos das estrelas, no solo desta Terra, é tempo, agora, sobre este mundo, e neste tempo final, completar todo o ciclo, devolvendo-os a sua eternidade, a sua imanência, as suas experiências livres, muito além das leis de resistência, de confronto, de dualidade, deste mundo. O conjunto dos processos relativos aos planos sutis, os mais densos, nomeados, por vocês, etéreos, e além do plano nomeado, por vocês, causal, foi liberado. Muitas manifestações, ocorrendo no manto da Terra como no seu hábito de carne, evoluem, doravante, de maneira sincrônica e paralela, trabalhando para a dissolução completa, total e definitiva, neste instante, de todas as linhas de predação, restituindo-os à sua possibilidade, da sua eternidade, de ser multidimensional. O conjunto das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, desde a terceira dimensão unificada até o limite do meu plano antropomórfico, nós nos mantemos, com as nossas embarcações de luz, circundando o Sol, circundando a maior parte dos planetas do sistema solar nomeado externo. A liberação desses planetas externos permitiu por fim, desde muito pouco tempo, em termos terrestres, a predação exercida, pela esfera de Saturno, sobre esta humanidade. Permitindo, então, a aproximação dimensional, a mais justa e a mais íntima da sua presença sobre esta Terra, traduzindo-se, para vocês, pela possibilidade, enunciada e vivenciada por muitos de vocês, de viver este final de separação e de compartimentagem, pela adição, em meio ao canal mariano, das diferentes presenças, tendo acompanhado vocês, de diferentes modos, até este extrato particular do desenrolar do final do ciclo. Muitos processos, de grande importância, devem agora ocorrer no nível do conjunto dos planetas do sistema solar interior, tais como eu os havia definido, desde mais de 7 dos seus anos. Esses tempos são, para vocês, a oportunidade valiosa, como enunciado por Maria, para realizar esta conclusão de ciclo, este final de ciclo, em vocês. Muitas manifestações, que lhes são próprias, que é, de algum modo, a confrontação entre a chama eterna que vocês são e o corpo de carne ilimitado que vocês habitam, irão se traduzir, cada vez mais, por alterações das suas percepções da consciência limitada. Isso foi muito bem explicado pelo comandante dos anciãos, NDR, Ivanov. O conjunto dos conclaves, dos anciãos e das estrelas reunidos, termina então, neste dia, a sua missão de liberação junto a vocês.
Não há mais necessidade, para eles, de se reunirem em conclave permanente, mas, muito mais de efetuar um trabalho de radiação direta, penetrando em meio ao seu sistema solar pela luz da fonte, pela irradiação central de Sírius, assim como pelo conjunto dos Ceres, tendo permitido este sistema solar jamais ser definitivamente cortado das suas fontes. Eu nomeei os Elohim, os Nefelim, os diversos intervenientes das esferas pleiadianas, arcturianas, andromedanas, vegalianas. Hoje, e neste dia depois da festa do Arcanjo Miguel, tendo marcado o encontro com vocês, desde alguns dias do seu tempo, hoje, abre-se o último espaço de resolução dos últimos ciclos presentes em meio ao Sistema Solar Interior, NDR. Intervenção de Miguel de 22 de setembro de 2012. As modificações do seu Sol, como eu as enunciei, estão em fase terminal, traduzindo, para vocês, a iminência dos sinais celestes principais, assim como dos sinais interiores principais, permitindo-lhes, por diversas vias, por diversos procedimentos, recuperar a herança das suas linhagens estelares, a herança dos elementos que foram cortados, desde tempos muito antigos, e da sua ligação com a fonte última. A ação do que foi nomeado Quatro Cavaleiros permite o desenrolar do Apocalipse, ou Revelação, em um tempo extremamente curto, levando-os ao que foi denominado, classicamente, a conclusão do calendário maia, correspondendo, na realidade, à conclusão do ciclo solar atual e da liberação, também, deste Sol, como do seu Sol interior. O conjunto dos sinais se desenrolando em vocês e na superfície desta terra, como no conjunto dos seus céus, não dará lugar a qualquer dúvida quanto ao que chega a vocês, no espaço de 3 a 4 semanas do mês que se abre, a partir de amanhã, para vocês. Durante este período, será conveniente observar uma série de elementos interiores, guiando e conduzindo seu comportamento para adotar certo número de modificações ligadas às modificações fisiológicas do modo de vida, do ambiente, da sociedade e do sistema global. A sua capacidade para ter ancorado e semeado a luz, a sua capacidade para estar de novo apoiado nas suas linhagens estelares, faz, de vocês, o elemento liberador assistindo, assim, à liberação dos irmãos e irmãs da humanidade, tendo escolhido esta liberação. Os sinais do céu são concordantes com os sinais da terra, do mesmo modo que eles são concordantes com os sinais interiores. O apelo do céu e da terra, nomeado canto do céu e da terra, tendo sido, até agora, vivenciado de maneira muito intermitente em alguns locais deste planeta, deve, pelo próprio fato da cessação das linhas de predação, aparecer, na totalidade, durante momentos extremamente breves, no conjunto desta terra. O apelo da luz, assim realizado, nada mais é senão o retorno à sua reconexão de origem, à sua vibração de origem, de vocês, chamas eternas, jamais tendo sido criadas e jamais tendo fim. Saiam da ilusão da criação e da ilusão do fim. Pela obra realizada pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, por aquela que vocês realizaram, enquanto ser humano lúcido tendo começado seu retorno à unidade ou ao seu absoluto, pela ação do Sol e da Terra, assim como pelos planetas interiores deste sistema solar, tornou-se possível, neste instante, a possibilidade de retorno à sua eternidade. Existem, é claro, diferentes modos e modelos desta ascensão que está em curso. Isso será explicado, de maneira ampla, dentro de muito pouco tempo, pelo comandante dos anciãos, terminando assim o seu papel e a sua missão junto a vocês, nesta forma temporária nomeada comandante dos anciãos. É o mesmo para o conjunto das estrelas tendo ativado, em vocês, as estrelas e as portas. Pela sua presença ao lado de vocês, e pela nossa presença, doravante, ao lado de vocês, abre-se esse movimento final, restituindo-os ao não movimento, ao não criado, ao não finalizado. Na liberdade a mais total. Na vibração da consciência, como da ausência de vibração de toda a consciência, irá permanecer o que vocês são, na verdade. Isso se acompanha, para aquele que não vive qualquer agonia da pessoa, por um sentimento de liberdade a nada comparável, pela percepção, cada vez mais clara e consciente, da intervenção das nossas diferentes forças, dos nossos diferentes planos, em meio à sua realidade tridimensional.
muitos de vocês serão visitados, de maneira inócua e não surpreendente, durante as suas noites, segundo as suas linhagens estelares. Os seus povos, afiliados ao multidimensional da sua origem estelar, das suas diversas linhagens, vão lhes parecer cada vez mais evidentes, vindo, por sua vez, finalizar o que deve sê-lo em meio à sua estrutura de estado de ser, desse novo corpo etéreo de fogo sendo reconstituído, pacientemente, ao redor de vocês, vestindo-os com a sua vestimenta de eternidade, e despojando-os do manto do ser, aparente em meio a este mundo. Isso que se desenrola ao seu ritmo, gradualmente e à medida que vocês penetrarem na finalidade do seu próprio ciclo. Diversos sintomas, explicados, eles também, referentes ao seu corpo físico, aos seus envelopes sutis, assim como a sua chama eterna, irão realizar, não somente uma tomada de consciência, mas, muito mais, uma restituição a esta eternidade, gradualmente e à medida que vocês forem engajados nesse processo, que isso seja a título individual como coletivo. Eu entendo por coletivo partes extremamente precisas desses continentes, devendo viver, sob forma de cascatas e de encadeamentos, a liberação, remetendo-os, por isso, à ordem de liberação, não ligada a alguma evolução, mas, muito mais, a uma capacidade de alguns povos da Terra para não ficarem chocados com a sua própria ascensão. Isso segue perfeitamente o cenário que lhes foi revelado, à época, durante o seu ano de 2008, pelo Arcanjo do Conhecimento, Jofiel. Basta-lhes simplesmente deixar trabalhar o que trabalha, em vocês, que isso seja o seu coração, que isso seja a sua Merkabah nomeada interdimensional, coletiva ou individual, vindo se estabilizar, dentro de muito poucos dias, no seu peito, dando-lhes a viver sintomas, sempre mais intensos, referentes àqueles que vocês já vivem. Que isso seja no nível dos cantos do céu e da terra percebidos ao nível do seu canal mariano, que isso seja no nível das diversas percepções vibratórias, portas e estrelas, que isso seja, propriamente falando, o desaparecimento de percepções de segmentos deste corpo físico, assim como de mecanismos incomuns de variações térmicas extremamente intensas, de um momento para o outro, apenas irão informá-lo sobre o término deste ciclo, em vocês, como para o local em que vocês estão, sobre esta terra. Lembrem-se de que quanto mais vocês aceitarem isso, e quanto mais vocês se banharem e se deixarem banhar nesta atmosfera de liberdade vibratória, mais vocês serão capazes de viver a translação da sua consciência, em meio à eternidade. Pelo fato do trabalho conjunto realizado, não é mais realmente necessário preparar o que quer que seja de exterior, exceto, é claro, o que vocês são, vocês mesmos. Esta preparação irá envolver uma série de conselhos, extremamente claros e específicos, que lhe serão comunicados nos próximos dias do seu tempo, tanto pelas estrelas como pelos anciãos. Algumas recomendações lhe serão próprias, ou seja, individuais, ou então em relação direta com alguns setores do mundo onde um dos elementos, onde um dos cavaleiros esteja particularmente mais ativo. Aqueles de vocês que se voltam para a observação real dos acontecimentos da Terra percebem claramente, sobre este globo, a distribuição dos cavaleiros, fazendo-se de maneira simétrica em relação às linhas de predação destruídas, situadas sob o Equador. Isso se traduz, para os países e para as nações, por manifestações diversas e variadas, afetando, de maneira preferencial, o que vocês nomeiam elementos. Algumas partes deste mundo, ainda não experimentadas pelos elementos, vão começar a sê-lo a partir dos dias que vão iniciar o começo do que vocês nomeiam próxima semana. Lembrem-se de que o conjunto dos elementos visa apenas a liberação. Só o olhar chamado da personalidade, dividido e separado, verá ali outra coisa que uma liberação. A lagarta vai, então, ser levada a tecer a sua crisálida, de maneira cada vez mais evidente.
Haverá, é claro, aí também, um período de adaptação e de aclimatação que poderá ser mais ou menos fácil segundo, aí também, a sua capacidade para desprender-se, para deixar trabalhar a luz, para abandonar-se e para deixar trabalhar a ação das irradiações cósmicas, atingindo, dentro de pouco tempo, o seu máximo de eficácia, que isso seja em vocês como sobre a Terra e visível, diretamente, pela mobilização, cada vez mais rápida, dos diferentes elementos, em ação sobre a Terra. Nada mais é solicitado a você senão pensar, frequentemente, em se conectar. Mas isso, vocês o sabem. Essas conexões vão se tornar cada vez mais vibrantes, cada vez mais perceptíveis, cada vez mais concretas, cada vez mais evidentes. Isso irá representar, para vocês, a maneira mais comum e a mais fácil de deixar o veículo efêmero, para entrar, sem dificuldade, no veículo da eternidade. Onde vocês estiverem sobre este planeta, existe um ritmo próprio, não somente individual, mas ligado ao seu posicionamento em um país ou em uma nação deste mundo, em função do que vocês tiverem que liberar, em vocês. A simples observação do que se desenrola, tanto no nível do manto terrestre, denominado, por vocês, vulcanismo, no nível dos sismos, no nível das inundações, nomeadas, por vocês, cobertura das terras, são apenas a ilustração perfeita da ação dos elementos, no nível dos diferentes setores, denominados países e nações. Isso é para viver, portanto, em meio a grupos específicos de irmãos e de irmãs, segundo as suas linhagens estelares e segundo o que vocês nomeiam, sobre esta terra, a raça, que é simplesmente um estado vibratório, lembrando o que está inscrito em suas estruturas genéticas. A modificação, ocorrendo, de maneira concomitante, no seu corpo e nos seus envelopes sutis, vai levá-los a experimentar processos que, para vocês, são desconhecidos, relativos não somente à expansão da consciência, mas ao contato dos mundos multidimensionais, começando, a partir de hoje, a interpenetrar, diretamente, não somente no éter da Terra, mas no corpo inteiro do planeta Terra, desde o seu manto até o seu núcleo cristalino. Os episódios de efusão do Sol, como das irradiações cósmicas vindo de Alcione e de Sírius, irão permitir desfazer, de maneira final, o seu confinamento. O que vocês são chamados a viver pertence-lhes propriamente e não é dependente, de modo algum, da sua história sobre esta Terra, mas da sua história galáctica. A forma com que vocês acolherem a sua herança, a forma com que vocês viverem essas revelações, e o aspecto de amor dessas vibrações, irá permitir-lhes, pelo coração, pela consciência, pelo corpo e pelo conjunto dos envelopes sutis, encontrar-se, cada vez mais frequentemente, imersos em outra realidade, ela, totalmente livre e multidimensional. Haverá então, durante esses momentos e segundo o país onde vocês estão, e segundo as suas linhagens estelares e a sua origem estelar, vivências que irão divergir conforme o que vocês tiverem que viver, mas que, todos, irão convergir para o sentimento e a realidade da sua vivência de espaços interdimensionais, conservando, para esse tempo extremamente curto, este corpo físico. Os movimentos de vai e vem entre o que vocês poderiam nomear consciência limitada e consciência multidimensional, irão permitir-lhes, ainda mais, tecer a crisálida deste corpo, para, quando a hora chegar, realizar a translação dimensional, sem qualquer dificuldade, sem qualquer sofrimento, na maior das alegrias e no maior dos amores, encontrando assim a sua memória original, muito além das memórias da encarnação confinante deste mundo. A minha ação, neste dia, além das minhas palavras, é principalmente uma intervenção vibral, permitindo a Terra sintonizar-se, não mais somente através da onda da vida, mas diretamente pela comunicação entre o Sol e a Terra, criar um impulso que põe fim à rotação da Terra. Isso irá ocorrer nos tempos atribuídos. O principal sinal, que será separado por menos de uma semana em relação ao anúncio de Maria, será a observação, no seu céu, de um corpo celeste. Esse corpo celeste exibe, é claro, uma série de efeitos aparentes referentes à ilusão deste mundo. Mas, além disso, esse corpo celeste, considerado, com justa razão, como o duplo do Sol, vem iniciar o nascimento do último Sol deste universo, deste multiverso.
Este nascimento é também o nascimento de vocês na eternidade. Como lhes disseram as estrelas, nenhum elemento, nenhum cavaleiro pode ir contra a liberdade daquele que escolheu a liberdade. Não há, portanto, estritamente nada a temer. Os tempos finais a serem manifestados a vocês, sobre este mundo, serão vívidos em um período extremamente curto. O estado da sua consciência, assim como o estado do seu corpo, irá se ajustar da melhor forma em relação ao que a pessoa poderia nomear perturbação. O que é visto como uma perturbação é devido à pessoa. O que é visto como uma liberação é o efeito obtido desde a consciência unificada ou desde o absoluto. Da sua capacidade, de vocês, filhos das estrelas e chamas eternas, para ancorar-se na nova realidade irá decorrer, para o conjunto da Terra, pelo menos para as consciências humanas, a facilidade com a qual esta consciência humana coletiva irá pôr fim ao seu próprio confinamento, de maneira final, irremediável e definitiva. Os sinais no céu, os sinais no seu peito, vão redobrar de intensidade. A descida da Merkaba interdimensional coletiva até o núcleo mais profundo da Terra, o núcleo cristalino de Sirius, vai ser acompanhada, para vocês, da descida da Merkaba interdimensional pessoal, situada, até agora, acima da sua cabeça, no interior da sua caixa torácica, finalizando, de algum modo, a nova aliança. Nova aliança vindo colher e reunir, no seu peito, a irradiação de Sirius, a irradiação da Terra, a irradiação de Alcione, a irradiação do corpo celeste e a irradiação micaélica, manifestada, como vocês o sabem, pelos meteoritos. Isso terá, como ação e como resultado, desencadear, no seu peito, mecanismos vibratórios extremamente potentes que, uma vez passada a primeira surpresa, irão permitir colocar em adequação a sua Merkaba interdimensional individual, com o seu sistema estelar de origem, restituindo e precipitando, em vocês, a memória galáctica, e pondo fim à memória deste mundo. A duração desse trânsito, porque é bem disso que se trata, não pode ser enunciada porque cada país, cada nação, em meio a uma escala astronômica, tem o seu próprio calendário. Bastará para vocês, simplesmente, olhar, aí onde vocês se situam, o elemento majoritário e deixar trabalhar este elemento majoritário, em vocês. Novamente, este período final, esta conclusão de trânsito não necessita, da sua parte, nada mais senão estar presente a si mesmo, inteira e totalmente. O conjunto das circunstâncias requeridas foi realizado, e terminou na data que eu dei a vocês que era o fim do seu mês de julho de 2012. O impulso micaélico, realizado em meio à atmosfera terrestre, durante esta semana que acabou de transcorrer, permite ao Sol não mais ser freado, de maneira alguma, pelas camadas isolantes mais próximas da Terra, possibilitando o novo semear da luz, em sua reconexão total via Sirius, via Alcione, via o Sol, via o núcleo cristalino da Terra. Isso irá conduzir, em um tempo considerado ideal, e correspondendo ao alinhamento preciso de alguns corpos planetários, e sem deixar mais qualquer dúvida, naquele momento, para o conjunto da humanidade, ao fim iminente do trânsito. O que está chegando, como isso foi explicado, é a ressurreição, pondo fim à ilusão da vida vivenciada sobre este mundo. Reencontrar a sua herança, reencontrar a sua origem, reencontrar as suas dimensões, reencontrar os seus povos será, para vocês, a maior das satisfações, o maior dos regozijos. Independentemente das resistências que possam existir, por negligência, pelo medo ou por esquecimento, ou por reação, elas não poderão persistir, para alguns irmãos e irmãs humanos, além de um limite fixado e extremamente específico. A partir do momento em que os sinais celestes principais forem visíveis, então o tempo será não somente contado, mas extremamente curto, poucos dias antes do anúncio de Maria. Isso deve se desenrolar, e solicita, de vocês, ainda uma vez, o simples fato de estar, de maneira constante, alinhados com essas irradiações.
Que isso seja, para vocês, o coração, que isso seja, para vocês, a onda da vida, que isso seja, para vocês, o canal mariano, ou o conjunto dessas estruturas, ou ainda qualquer dessas estruturas. É essencial, durante esse tempo, ajustar-se ao ritmo da natureza, ajustar-se às modificações das necessidades do seu corpo, com relação ao que entra, ao que sai, ao que ali transita. O próprio corpo, mesmo aqui no mundo onde vocês estão, nesta forma e nesta dimensão, tem uma parcela de inteligência permitindo-lhes ajustar-se. Este ajustamento irá se realizar sozinho, a partir do momento em que vocês ali estiverem atentos, a partir do momento em que vocês estiverem simplesmente na observação do que vai se desenrolar, para vocês, e em nenhum tipo de reação que seria contrária ao desenrolar do trânsito. Vocês terão, de qualquer maneira, a possibilidade, muito rapidamente e muito simplesmente, de dar-se conta, pela quantidade de alegria ou pela quantidade de medo, do que acontece em vocês. Tudo que estiver no abandono, tudo que estiver na não resistência, em relação ao que lhes pedem as diferentes irradiações, as diferentes presenças, a inteligência deste corpo, a inteligência da luz, irá permitir-lhes dar-se conta, muito, muito depressa, do caminho que vocês estão seguindo. E, portanto, de se adaptar e de se ajustar mais rapidamente. A irrupção da luz solar, a irrupção da irradiação cósmica, a irrupção da irradiação da fonte, a irrupção da irradiação do corpo celeste visível, em breve, a olho nu, irão permitir-lhes dar-se conta de que em nenhum caso pode se tratar de destruição, mesmo aparentemente, mas, sim, da liberação que está chegando para vocês em vocês. Sendo liberados e libertadores, naquele momento, vocês se inserem, cada vez mais facilmente, na permeabilidade da vibração, na transparência da vibração, despojando-se, pouco a pouco, ou brutalmente, conforme quem vocês são, conforme de onde vocês são, e conforme o local em que vocês estão sobre a superfície desta terra, permitindo-lhes liberar, de maneira extremamente rápida e extremamente feliz, do que deve sê-lo, para realizar o seu trânsito. Uma série de elementos complementares serão comunicados, como eu disse, pelos anciãos e pelas estrelas. Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes pessoais, mas, muito mais, traçar para vocês esse quadro dos tempos finais, ligados ao trânsito, à ascensão da Terra e à ascensão de vocês. Tudo que vai se desenrolar, em vocês como ao redor de vocês, tem um sentido. Mesmo se vocês não perceberem o significado, cultivem a confiança no que vocês são, a confiança na sua origem estelar, nas suas linhagens estelares, na luz, na fonte, e na sua consciência unificada. Ao dar cada vez mais peso à influência desta luz, à influência do seu lado eterno, vocês irão constatar, muito facilmente, que o lado efêmero vai desaparecer, cada vez mais, da sua consciência e do que vocês nomeiam a vida. Eis os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês. É desejável agora, nesta hora precisa, todos juntos, aqui presentes, estabelecer o que eu falei. Eu lhes peço então, na presença de Maria e de Miguel, na presença de vocês, enquanto filhos ardentes do Sol, para revelar a totalidade do manto azul da graça, da irradiação de Sírius, na superfície deste planeta e não mais somente nas suas profundezas e no seu núcleo. Isso, eu retransmito, para vocês, desde a ação, em concerto, global e total, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres que vai trabalhar, dentro de 2 minutos. Eu lhes proponho então fazer esse silêncio, em vocês, e permanecer, juntos, na unidade da consciência, no absoluto de quem vocês são, para acolher. Isso vai começar. Eu lhes peço um momento de comunhão durante os próximos 10 minutos. Compartilhamento da dádiva da graça. Eu sou Seret, guia azul de Sírius, embaixador, neste dia, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Compartilhemos, juntos, a dádiva da graça do manto azul e permitamos, juntos, a Merkaba reencontrar o seu lugar original no seu coração. Compartilhamento da dádiva da graça, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reverência a vocês, em sua totalidade, pelo amor livre, aquele da eternidade, aquele da alegria eterna. Que a paz esteja em vocês e seja a sua morada. Seret o saúda e lhes diz:
Bom retorno. Até logo. Fonte: Portal dos Anjos. Criação e produção: Gilberto Kim. O amor está no ar.